Glória, glória, glória ao poderoso Criador dos céus e da terra. As pessoas estão com as mentes cauterizadas, o entendimento cego, devido às opções que Satanás tem dado no caminho largo. A verdade tem escandalizado muitas pessoas, porque não tem o amor pelo Pai Eterno. Para as pessoas, a verdade é uma coisa tão absurda, monstruosa, que é difícil de aceitar. Essa política de fronteiras abertas na Europa faz parte de um plano para substituir a Europa democraticamente. O problema não é a imigração em si. Você vê, por exemplo, que muitas pessoas vindas da África ou América do Sul, elas contribuem positivamente para a Europa, inclusive sob o ponto de vista cristão, mais fervorosos, com famílias mais numerosas. São pessoas das antigas colônias europeias. O problema é que se abre a fronteira de forma desordenada para grupos que praticam barbárie, que não tem nenhuma relação com a civilização. O plano deles é implantar o caos. E quem está por detrás disso é o Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Por isso, precisamos levar a sério a nossa fé em Yahshua e amar os mandamentos de Yahweh. Irmãos, precisamos entender que tudo que está acontecendo no mundo é para nós tirarmos uma lição, um aprendizado, para nós amadurecermos acerca do modo de viver. O Yahweh tem falado através de vários meios para que nós possamos fazer a vontade dele, somente dele, e a vontade dele é anunciar a Yahweh, o Salvador das almas dos homens, e também nós amarmos a oração, amarmos a leitura das Escrituras Sagradas, amarmos o jejum, de modo que o nosso relacionamento venha melhorar com o Criador, para entendermos qual o plano do Criador para nossas vidas, qual o nosso chamado, o que nós temos que, na verdade, fazer para alegrar o Criador, agradar ao Criador, porque as nossas atitudes, elas falarão muito, pois a árvore se conhece pelos frutos. Então, atitude significa frutos também. Por isso, é necessário nós entendermos, é necessário nós abraçarmos, é necessário nós mantermos longe do mal, longe da imundície, longe da contaminação. A palavra é clara que nos últimos tempos tudo que se havia falado outrora no passado se cumpriria, e muita coisa está se cumprindo. Nós vemos também os aparelhos de celular. Para quem não sabe usar, está sendo perigoso, porque muitos estão perdendo as suas vidas, sua existência,
na Terra por não saber usar esse aparelho que faz-nos entender que em Apocalipse, que menciona a imagem da besta, que todos estariam em adoração, em prostração, e nós podemos enquadrar o celular, porque muitos mesmo eles querem introduzir esse aparelho em todos os lugares. Isto é uma adoração. A palavra diz: o que estiver no teu coração é o teu tesouro. E muitos estão aprisionados por esse aparelho chamado celular. E desde que nós temos um conhecimento e começamos a ver o que está acontecendo, baseado a esse conhecimento bíblico sobre a imagem da besta, nós podemos fazer uma conexão e chegar à conclusão de que é a imagem da besta mesmo, porque nas igrejas eles não estão nem aí andando de bicicleta, o celular está presente, navegando, navegando, dirigem navegando, montaram a motocicleta também navegando, conexão contínua. E a palavra diz: adorar somente ao. E o homem está adorando o celular. Muitos ficam doentes quando perdem este aparelho, porque já colocaram em seus corações, estão adorando, estão prostrando-se ao mesmo, de modo que a destruição da família é visível, mente a todos, e o resultado nós vemos: a falta de amor por causa desse aparelho, que eu considero a imagem da besta. As pessoas estão se evitando, comunicação zero, comunhão zero, ligação zero entre famílias, cada um com o aparelho na mão e um ignorando o outro. Jovens destruídos, o próprio aparelho tem levado as pessoas à morte. Porque aquele que tem o aparelho em mãos tem ido para ciladas, armadilhas, laços do Satanás, que vem para matar, roubar e destruir. Por isso temos que vigiar, temos que estar atentos para não cair na mão do inimigo, porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E o que nós estamos vendo por aí? Uma destruição. O que nós estamos vendo aí? Um caos. O que nós estamos vendo aí? Um pânico. Que tem se apoderado das mentes, corações dos seres humanos. De modo que muitos estão em depressão, muitos estão psicologicamente afetados, desconfiando de todos e até mesmo da sua própria sombra. Estão se espantando.
porque o psicológico está afetado. Muitos doentes, muitos procurando psiquiatra, muitos procurando psicólogos e tem dificuldade de ter consulta com ele, porque a grande maioria está com a mente doente, porque tem abraçado a tecnologia de uma tal maneira que agora se encontram possuídos, dominados. E em contrapartida, nós vemos a falta de amor, o sentimento zero nas pessoas. Elas estão como que em outro mundo, ou no mundo da lua, agindo como se fosse robôs. Embora que nós sabemos que os robôs estão entrando no mundo em grande quantidade e com certeza vai trazer muito desemprego para aqueles que não estão se evoluindo no conhecimento, não estão se capacitando tecnologicamente. Por isso é necessário nós agarrarmos nas promessas de Yahweh e seguirmos a Yahweh nosso Salvador, de modo que possamos entender o que está acontecendo. Tem muitas casas de oração que os seus líderes estão aos poucos substituindo a Bíblia Sagrada, a Escritura de Yahweh, pelo tablet, computador e celular, e estão colocando no púlpito, sobre o púlpito, para que as pessoas venham adorar a imagem da besta, fora os robôs que pela inteligência artificial estão sendo utilizados até para dar palestra em igreja. Tem líderes e eu não entendo o porquê disto. Porque envolve uma ousadia e a palavra diz: ai daqueles que desafiar o poder de Yahweh, ai daqueles que caírem na mão do Yahweh, orando a coisa será para eles. Pois Yahweh tem dito que os seus adoradores têm que ser espírito e verdade, pelo espírito e pela verdade, para que verdadeiramente ele venha se manifestar para os seus filhos. E os seus filhos têm que ser de verdade, porque tem muitos aí que não tem nenhuma ligação com o Pai. A palavra diz: eles falam de mim, mas não tem nada comigo. Diz que estão comigo, mas não obedecem. Diz que me amam, mas não obedecem. Diz o Pai Yahweh do exército. Ele enviou Yahshua para salvar nossa alma do inferno, lago de fogo, tormento eterno. Mas muitos têm escolhido o inferno, muitos têm escolhido o lago de fogo, muitos têm escolhido o tormento eterno. Pelas atitudes, pelos frutos, nós vamos saber que árvore é árvore que não produz fruto. O Pai corta pela raiz e lança no fogo, mas aquela que produz fruto, Ele limpa para que venha produzir mais fruto. Qual é a árvore que você está sendo representado? Você está dando frutos. Fruto de arrependimento, fruto de mudança, fruto da salvação, fruto da paz, da alegria, do perdão, da humildade. Ou você está parado, como que amassando barro, quando Yahweh tem dito pela sua palavra: diga meu povo, diga meus filhos de verdade, que marchem. E muitos estão amassando barro, muitos estão amassando barro.
estão deliciando no pecado, estão se enchendo de pecado, dia após dia. E quando alguém entrega a verdade, faz biquinho, faz cara feia, fica escandalizado. Que geração é essa? É preciso se converter em ovelhas para poder seguir a Yahshua, que é o pastor, guardando os mandamentos de o poeta, para que verdadeiramente possam dizer: somos felizes, porque o céu é lugar de gente feliz, o inferno, o lago de fogo, é lugar de gente derrotada, amaldiçoada, que não dão frutos. Por isso é preciso entender: conhecereis a verdade vos libertará. E ao dia da sua palavra também, que o povo dele, os filhos dele, estão sendo destruídos, porque está faltando o conhecimento da verdade. Porque muitos têm conhecimento, até demais, mas não é da verdade. O conhecimento da verdade é que faz a diferença nessa vida, pois a verdade é a chave para abrir a porta do céu para aquele que diz ser filho do Altíssimo. Ao contrário disso, a palavra já diz: só se perde os filhos da perdição. Ou seja, tem muitas pessoas dentro da casa de oração que já estão condenadas, porque permanece na mentira, no engano, nunca se firmaram na verdade, porque cada dia que passa eles fazem coisas piores, de pessoas até se escandalizar: mas fulano não era isso, não era aquilo, e agora ó o que ele fez. Onde está a mente dele? Onde está o coração dele? Aí vem os questionamentos. Mas a palavra diz o seguinte: não dê lugar ao diabo, porque quem dá lugar ao diabo vira um diabinho, vai matar, roubar e destruir. Ele só vai cair em si quando tiver a alma dele lá no inferno. Aí vai ser tarde demais, porque quem for para o inferno, quem for lançado lá, de lá não vai sair. Então, cuida-se. Você tem uma alma. O Pai diz na sua palavra: todas as almas são minhas, mas a alma que pecar, essa morrerá. Mas aquele que se arrepender dos seus pecados, ainda em vida, o Pai dará o perdão. Porque sem o perdão ninguém entrará no reino. Então precisamos entender isso e se esforçar para obedecer. Para obedecer. Então precisamos estar atentos, vigilantes, com esse aparelho chamado celular, porque ele está causando a morte de muitas pessoas. E essas pessoas que estão agarradas nesse aparelho, certamente a alma delas estão indo para o Hades, para aguardar a ressurreição dos mortos. Mas aí nesse caso, a ressurreição dessas pessoas vai ser para vergonha eterna. É muito triste isso, né? A humanidade está vivendo caos, guerras, confusões, desentendimento, contenda. O ser humano está, numa situação em que estão degradando, estão brigando um com o outro, uma confusão só, e o inimigo, aproveitando essa desordem, tem utilizado muitos que têm dado lugar a ele, na mente e no coração, para ser instrumento do mal, para matar, roubar e destruir, trazer mais caos. Então precisamos estar vigiando, com os olhos abertos, ouvidos abertos, para estar ouvindo somente uma voz, a voz de Yahweh, que está dizendo: segue a Yahshua, e no final terás a vida eterna. Portanto, a hora é chegada, o momento é chegado. Cuide-se, irmão, amigo, simpatizante, inscreva no canal, YouTube,
Dá aquela força, compartilhe a verdade, que exatamente é verdade. Verdade é essa que nas igrejas não vai, você não vai encontrar, porque a maioria está com outras mensagens e outras coisas mais. Mas aqui no canal de El, a verdade é dita, e aquele que crê, esse é a salvo. Então compartilha, no comentário, faz seu pedido de oração, bota os nomes, e deu o joinha, ativa a notificação, e todos serão bem-aventurados na prêmio de alma. Glória para sempre, glória para sempre, louvado seja.